Jeremias 29, versículos de 11 a 14. O profeta Jeremias também foi usado por Deus para pregar ao povo de Israel. Melhorou, Paulo. Obrigado. Também foi usado por Deus para pregar ao povo de Israel. E aí ele diz assim no versículo 11, do capítulo 29, tem gente que ainda está procurando. Jeremias 29, no versículo 11, diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão. Quando me buscarem de todo o coração, serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. E que agora teu Santo Espírito tenha liberdade. Meu Pai, que caia por terra as nossas resistências, que caia por terra a nossa incredulidade, que caia por terra a nossa dureza de coração, que a tua palavra possa ser pregada num terreno fértil e que ela venha frutificar resultados diferentes na vida de cada um de nós. Desde já nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós seres humanos somos criaturas de Deus muito especiais. Por que nós somos especiais, querido? Por piores que estejam as condições da vida, ainda assim nós temos fé. Amém. Ainda assim nós temos esperança. Amém. Ainda assim nós temos sonhos. Amém. Ainda assim acreditamos no milagre que pode acontecer até na última hora. Nenhum amém aqui eu ouvi. Amém, querido? Você acredita em milagre? Amém. Por piores que estejam as condições, ainda assim nós temos fé, temos esperança, sonhamos, acreditamos que algo vai acontecer, que o impossível vai acontecer. Né? E domingo passado a gente estava falando aqui de Neemias. Neemias era um homem assim. Desde que ele soube do estado que se encontravam os muros de Jerusalém, a cidade de Jerusalém, um sonho começou a arder no coração dele. Reconstruir Jerusalém, reconstruir os muros de Jerusalém. Veja que o sonho dele, queridos, não era um sonho egoísta, era um sonho coletivo. Era um sonho para o povo, era um sonho para todo Israel. Esse era o sonho que estava no coração, para que os judeus, que estavam espalhados por várias terras, os judeus estavam fora da sua terra, fora do seu lugar, estavam espalhados, que eles pudessem voltar para a sua terra natal. Se livrando do exílio. O exílio é estar fora da sua pátria, é estar fora da sua terra natal, estar fora do lugar onde nasceu e foi criado. Quem aqui, querido, hoje está fora do lugar que nasceu? Olha aí, tem vários aqui, né? Você nasceu num lugar, mas hoje você está fora. Você tem saudade de lá? Não é? Então, o povo de Israel estava aqui, queridos, né? Tudo que Neemias queria, estou repetindo a mensagem do domingo passado, só para a gente se situar naquilo que nós vamos falar. Então, o povo, tudo que Neemias tinha, ele tinha um sonho. Você tem um sonho? Amém. Tem alguma coisa que arde aí no teu coração? Né? Então, Neemias tinha um sonho, que era levar o povo de volta para a sua terra, a terra natal, né? O seu lugar, né, querido? Você está fora, está numa situação em que você está fora do seu lugar, fora da sua terra natal,
fora do seu país, fora da sua cidade. É uma coisa assim meio desconfortável, né? É meio, né? Você às vezes se sente sobrando, você se sente às vezes peixe fora d'água, né? Você está fora do seu lugar, fora da sua casa. Não tem nada melhor do que a nossa casa, né? Sua casa é a sua casa. Ali você se sente bem, é o seu lugar, é o seu canto. Amém? Aí quando você vai para um outro lugar, muda de cidade, muda tudo, querido. Muda a cultura, muda a linguagem, muda a comida, não é? Muda tudo. E o povo de Israel, nesse tempo, estava vivendo isso. E aí, só para relembrar você, porque a gente está sempre aprendendo com a palavra de Deus, né? Nós aprendemos duas coisas lá no capítulo 2 de Neemias. Primeiro, queridos, que quando nós vivemos essas coisas, estamos fora do nosso lugar, fora da nossa terra, quando a gente está exilado, fora do lugar que Deus tem para nós, da terra que Deus tem para nós, Deus vê a tristeza do nosso coração. Você nem precisa falar. A palavra nem chegou na sua boca e Deus já sabe o que é que está no teu coração. Eu estou falando em relação à terra, queridos, mas essa tristeza pode ser por vários motivos. Então é muito bom a gente ver lá no livro de Neemias que Deus vê tristeza no nosso coração. A gente às vezes sabe camuflar, sabe se disfarçar, sabe fingir, mas para Deus está tudo claro aos olhos dele. Amém. Ele vê quando a tristeza está no teu coração por diversos motivos. Amém, querido? Amém. Então, isso é uma coisa que a gente aprendeu lá. E uma segunda coisa que a gente aprendeu também lá no livro de Neemias é que Deus se interessa, querido, naquilo que traz tristeza ao nosso coração. Isso é o principal para você hoje. Deus, ele se interessa em intervir nessa tristeza que está no seu coração. Ele se interessa em interferir nessa sede que você carrega aí na sua alma. Amém? Nesse sonho que você tem. Deus se interessa, Ele gosta de se enxerir naquilo que traz tristeza ao teu coração. Você conhece uma pessoa enxerida? Sabe o que é uma pessoa enxerida? Pois, querido, você serve a um Deus que é enxerido. Ele gosta de se intrometer nas situações que trazem tristeza ao teu coração, nas situações que te fazem chorar, nas situações que te fazem desanimar. Que bom, né? Que a gente tem um Deus lindo, né? Eu acho que cada um de nós tem uma pessoa na família que é o mais enxerido, não é? Que se mete em tudo. Pois o nosso Deus, querido, é um Deus assim. Ele não só vê a tristeza, mas ele gosta de interferir. Ele gosta de intervir. Ele gosta de se interessar naquilo que traz tristeza. Então a gente vê aqui, queridos, né, nessa ocasião que entrou o profeta Jeremias, que também foi um profeta que falou ao povo de Israel, que novamente o povo de Israel estava vendo coisas se repetindo na vida deles. Novamente, tinham coisas que estavam se repetindo na vida deles. Isso também acontece conosco. Amém. Às vezes a gente vê coisas na nossa vida que estão se repetindo. Coisas que você fala assim, eu já vi esse filme. Ah, eu já passei por isso antes. E as repetições, querido, elas são um sinal para nós. Elas são um sinal para nós, porque se aquilo que se repete é uma coisa positiva,
é uma coisa que soma na tua vida, dá graças a Deus. Avança, prossegue. Olha, aconteceu tal coisa, veio confirmar aquilo que eu já estava pensando. É um sinal confirmando aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Amém, queridos? É assim que Deus às vezes confirma as coisas. Ele dá sinais. O profeta viu. Veja uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Aquilo foi um sinal para ele que a chuva estava vindo. Amém, queridos? Então, quando as repetições são positivas, elas acrescentam, elas confirmam, elas confirmam um caminho que você está escolhendo, uma decisão que você está tomando. E aí acontece uma coisa que se repete, você, não, já vi isso acontecer uma vez, e é positivo isso. Vou prosseguir, vou continuar. Agora, queridos, se as repetições são negativas, elas são um sinal para nós. Um sinal de alerta para nós que tem algo que ficou pendente. Que tem algo que precisa de uma reparação. Que tem algo que precisa de um conserto. Que tem algo que eu preciso fazer um ajuste. Uma reorganização. Que tem algo que deu errado. Estão entendendo o que eu estou dizendo, querido? Amém. Às vezes as coisas se repetem para você continuar no teu caminho. São coisas positivas. Mas às vezes quando elas são negativas, elas são um sinal que tem alguma coisa que você tem que olhar. Amém. Né? Se você fez lá, minha senhora, um bolo, e o bolo solou, ficou encolhido. Peraí, onde é que eu errei? É um sinal. Amém. Você não vai olhar para o bolo solado e dizer, ah, que benção, o bolo solou. O que eu fiz de errado? O que deu errado aqui? O que não deu certo? Vou falar uma coisa bem simples, queridos, para você entender. Então, às vezes, querido, Deus, na sua graça, na sua misericórdia, na sua compaixão, Ele deixa algumas coisas se repetirem na nossa vida. Para nos dar a oportunidade da gente ver Ele fazer o que só Ele pode fazer, se nós fizermos o que está ao nosso alcance. Amém? Se Deus me mostra lá, eu vou me consertar aqui, eu vou reparar aqui, eu vou fazer isso aqui diferente, né? Se eu faço a minha parte, Deus às vezes deixa se repetir para Ele poder fazer o que Ele quer fazer na nossa vida. Amém. Então veja só, querido, mais uma vez o povo de Israel estava no exílio. Mais uma vez fora da sua terra. Mais uma vez, peixe fora d'água. Já viu o peixe fora d'água? Ele faz de tudo para voltar para onde, querido? Para a água, para o mar. Amém, querido? Amém. Mais uma vez o povo estava num lugar que eles não gostavam, não é? E eles não viam como sair. Então, se sentindo na terra dos outros, como a gente se sente às vezes na casa dos outros, ou numa cidade dos outros. Como é que a gente se sente? A gente se sente fora, a gente se sente excluído, a gente se sente descartado, né? Rejeitado. A gente sabe o que é isso que esse povo estava sentindo. Então, querido, preste atenção aos pensamentos que Deus tem a respeito daqueles que se sentem assim, fora do seu lugar, fora da sua terra, fora da sua função, né? Isso às vezes acontece, queridos, até no trabalho. Eu já passei por isso. Você tem uma função que você sabe fazer muito bem, aí te tiram e botam você numa função que você não entende nada. E você fica ali desesperado.
O que eu estou fazendo aqui? Eu não sei fazer isso. Amém, querido? Então presta atenção aos pensamentos que Deus tem a respeito daqueles que sentem assim. Eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Pensamentos de graça, como diz a mensagem, a Bíblia mensagem, pensamentos de graça, de prosperidade e não de desgraça. Deus não tem pensamento de desgraça para ninguém, querido. Amém? Deus não tem, o pensamento dele é de paz. Amém, querido? É do melhor e não do pior. Só que nós, queridos, nas situações de vida que a gente enfrenta, como alguns aqui hoje estão enfrentando, situações desafiadoras, no nosso desespero, nas nossas angústias, a gente pensa das nossas situações de vida exatamente o que Deus pensa delas. Por exemplo, traz à tona, traz ao coração uma situação que está sendo desafiadora para você. Na vida de saúde, na vida de família, na vida financeira. Uma situação que está trazendo um desafio para você. Eu posso garantir a você que o que você está pensando a respeito da tua situação é completamente oposto ao que Deus está pensando dessa situação que você está enfrentando. Amém? Eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês mais do que vocês desejam. É isso que eu quero dar. Para dar a vocês o que vocês desejam. Amém? Então, querido, isso aqui é fato. Posso te garantir que hoje, os desafios que você enfrenta, como você pensa a respeito dos teus problemas, é totalmente contrário como Deus pensa. Você pensa que não tem mais jeito, você pensa que não tem mais solução, você pensa que você tem que se conformar, você pensa que não vai ter saída, isso vai ficar de mal a pior. E Deus pensa, eu sei que pensamentos eu tenho para essa situação que você está enfrentando. Pensamento de paz, pensamento de prosperidade, pensamento de trazer o melhor, pensamento de dar a você exatamente o que você está querendo de positivo. Amém, querido? Então esse versículo me acompanhou há muitos anos da minha vida aqui. Os pensamentos que Deus tinha a meu respeito eram pensamentos de paz, de prosperidade. Amém? Agora presta atenção, queridos. O que é que Deus espera de nós nesse tempo de espera? Nesse tempo de expectativa? Quem está aqui esperando que Deus faça alguma coisa, mude uma situação na tua vida, na tua família, alguém que está doente, um problema financeiro, alguém que está pensando alguma coisa? Presta atenção que Deus espera de nós nesse tempo difícil, porque ficar no exílio, querido, é um tempo difícil. Nesse tempo que você está lutando que nem um peixe aí, para voltar para uma situação que você tinha anterior, que era muito melhor do que aquela que você está vivendo agora. Amém? Ele diz assim, olha aqui o trabalho, querido, tem trabalho de casa. Deus fala, eu tenho pensamento de paz, eu tenho pensamento de prosperidade, eu quero dar o que vocês querem, mas tem trabalho. Não vai cair do céu, não. Olha o que Deus espera que a gente faça, querido. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós e mudarei a vossa sorte. Amém, querido? Primeiro, querido, de tudo Deus espera que a gente tenha fé, que a gente creia, que a gente acredite.
que o que ele está dizendo vai acontecer. Ele tem a solução para você. Prega para o seu irmão, me ajuda, meu irmão. Prega para ele, olha, Deus tem a solução para você. Mas você tem que acreditar, você tem que crer, você tem que ter fé, você tem que ter esperança. Amém, minha gente? Então, veja só, querido, nem tudo é de graça. A gente às vezes se prende só num versículo. Eu tenho que pegar tudo, o versículo todo. Olha, eu vou dar, mas vocês têm que me buscar. Vocês têm que me achar, né? Eu serei e mudarei. Então, a primeira coisa que Deus espera da gente aqui, queridos, é fé. Amém. Você tem fé que a situação que você enfrenta, por mais difícil, que está se repetindo negativamente na tua vida, você acredita que Deus tem uma solução para você? Amém. Que vai trazer paz? Amém? Amém. Essa é a primeira coisa. A segunda é que a fé, querida, ela exige movimento, ela exige ações, ela exige obras. Olha o que ele disse. Então, primeiro, vocês têm que acreditar. Segundo, então vocês me invocarão, se aproximarão de mim, e em função de vocês se aproximarem de mim, me buscarem, eu serei achado de vós e vou mudar a vossa sorte. Amém, Deus. Amém? Amém. Palavra clara, simples, direta, objetiva. Aqui está a grande questão, querido. O desafio maior que a gente enfrenta. Quando vêm as tribulações, quando vêm os exílios, quando você se sente um peixe fora d'água, quando você se vê diante de situações que você não sabe como resolver, em vez de nos aproximarmos de Deus, de buscarmos a Deus, de nos submetermos ao que Ele nos pede, a gente se afasta de Deus. A gente se distancia de Deus. A gente às vezes até se revolta com Deus. E não faz o que Deus pede. Vocês estão aí, minha gente? Amém. Preciso repetir? Está claro isso aqui, queridos? Olha aí, nesse tempo que algo está se repetindo na tua vida, Deus está falando com você. Eu tenho como resolver isso, e com paz, e com graça, e com misericórdia. Agora, não vai cair do céu não, meu irmão. Você vai ter que se aproximar de mim. Você vai ter que me buscar. Amém? E na medida que você se aproximar de mim, eu vou mudar a sua sorte. Mas o que a gente faz, queridos? O que a gente fez? Por que as coisas se repetem? Porque Deus fala, cada vez que Deus fala, Ele pede alguma coisa. Só que a gente não faz o que Ele pede. Aí vem as consequências, querido. A gente se afasta de Deus, se distancia de Deus. Não quero mais saber de igreja. Toda hora vem essa história chata nos meus ouvidos. Para mim é chata. Não é? Porque a gente está aqui pregando, prega. Ah, fulano disse que não bota mais os pés na igreja. Porque não concorda com Deus. Não aceita o que Deus permitiu. Não entende por que está vivendo esse momento peixe fora d'água. Esse momento de exílio. Esse momento que não tem o necessário para a sua vida. Tem muitos, queridos, que nessa hora se revoltam com Deus, se afastam com Deus, vão embora, se afastam da presença de Deus, e em vez das coisas irem para o melhor, elas vão para o pior. Amém? Os exílios, queridos, esses tempos difíceis, por mais difíceis que eles sejam, são um tempo para nos aproximarmos de Deus. Eu me lembro de uma ocasião que eu passei por uma dura prova. Uma dura prova. E tem um amigo, ele já está
na graça de Deus, na glória, ele ligou para mim e disse: Roberto, não se afaste de Deus. Amém. Se aproxime de Deus. Amém. Gruda em Deus. Amém. Se agarra em Deus. Aleluia. Porque há um propósito de Deus Glória a Deus. nessa prova que você está passando. Amém, queridos? Então, esses tempos de exílios, esses tempos que se repetem, são períodos, querido, para nós nos aproximarmos de Deus, para exatamente Ele mudar a nossa sorte. Amém. Nos levar de volta, querido, para uma outra situação, né? Veja só, querido, na verdade o povo estava no exílio, num tempo difícil. Esse era um tempo de preparação, era um tempo de aperfeiçoamento, era um tempo para aquele povo se reorganizar, se analisar, se examinar. O que eu estou fazendo de errado, que deu tudo errado outra vez? Fica um silêncio na igreja, né? Então Deus, Ele quer dar a paz, a prosperidade, as bênçãos, mas às vezes a gente não está em condição de receber o milagre que Ele quer nos dar, o sonho que Ele quer realizar, o propósito que está no nosso coração. Então Ele deixa as provas vir para aperfeiçoar a nossa fé. Amém, querido? Preparar a nossa fé, reorganizar, tende o motivo de toda alegria o passar por muitas provações, porque as provações da vossa fé levam você a uma fé íntegra, nada deficiente. Para você receber o melhor de Deus, querido, você tem que ter uma fé, e uma fé provada. Uma fé provada. Uma fé que atravessa deserto, uma fé que passa por exílio, uma fé que passa por dificuldades. Amém? E nós vemos isso, eu estou falando isso, querido, que Deus tinha um tempo novo para aquele povo, tinha um novo começo para aquele povo, tinha um propósito, né? E isso, querido, que nós estamos lendo aqui, a gente vê se repetir na Bíblia do princípio ao fim. Especialmente se você lê o livro de Juízes, você vê isso se repetindo. Deus falava, o povo não fazia, aí vinha juízo. Aí o povo se arrependia, se consertava, Deus mandava da sua graça, daqui a pouco o povo fazia o que queria e bem entendia, e aí vinha outra vez juízo, aí o povo se arrependia, se consertava. A gente vê isso se repetir, não só na Bíblia, mas também vê na nossa vida, querido. Amém. Amém, querido? Amém. Muitas coisas que nós já passamos, que a gente ficou revoltado com Deus, que a gente ficou com raiva de Deus, ficou desatinado com Deus, e depois precisou de um tempo para se consertar com Deus. Isso também acontece na família, querido. Amém. Às vezes a gente se desentende dentro da própria família. É verdade. Aí precisa de um tempo para a família se consertar. Amém. Jacó e Esaú, dois irmãos brigam, minha gente. Se desentenderam, e foi uma situação que levou 20 anos para se consertar. É que a gente tem um coração duro, minha gente. Amém? Amém. E a gente vê isso se repetir, já estou terminando, queridos. A gente vê se repetir porque a graça de Deus, querido, ela nunca acaba. Graças a Deus. A graça de Deus não se desgasta. Obrigada, Senhor. A graça de Deus, ela não tem fim. Amém. Ela se renova a cada manhã. Amém. Né? Lá falar misericórdia, mas estou falando da graça aqui. A graça de Deus, a misericórdia, se renova a cada manhã, se renova a cada dia, se renova a cada semana, se renova a cada mês, se renova a cada ano. A graça de Deus não tem fim. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A graça de Deus não acaba, minha gente. Graças a Deus. Amém, querido? Amém.
Foi essa grande, a obra perfeita que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E essa promessa que Deus deu a esse povo, o povo viu ela se cumprir. No princípio foi difícil, foi uma luta, mas o povo se arrependeu, o povo se consertou, fez reparações, fez restaurações, e eles voltaram para a sua terra natal. Amém, querido? Então, querido, trazendo essa palavra para as nossas situações de vida, talvez tenha alguém aqui que também está vivendo um tempo de exílio, um tempo de... tem alguma coisa se repetindo, negativa na tua vida, tem alguma coisa que você está vendo outra vez acontecer na tua vida, está difícil para você. Então a palavra de Deus para você, meu irmão e minha irmã, não se afaste da graça de Deus. Amém. Por mais revoltado que você fique, quem aqui de vez em quando fica revoltado? Fica com raiva. Fica com vontade de quebrar alguma coisa. Né? Porque a raiva ela exige movimento, querido. Você fica com raiva. Né? Nós como pais e mães, querido, quantas vezes o filho fez uma coisa, a filha fez uma coisa e tu deu um tapa na criança e depois, meu Deus, como é que eu fiz isso? Raiva. Hoje é denunciado, né? Mas eu sou do tempo do chinelo, do cinto, do fio de ferro. Eu sou desse tempo. E sobrevivi, querido. Amém. Amém? Hoje não pode fazer nada e denuncia, e não sei o que. Não pode fazer nada. Por isso que as crianças hoje são imperadores e imperatrizes. Mandam no pai, na mãe, no avô, na avó, manda na família toda. Amém? Amém? Então, querido, essa promessa aqui se cumpriu na vida desse povo. Então, eu volto a dizer, querido, talvez você esteja vivendo um tempo que está difícil. Não deixa aquilo que você está vivendo hoje te afastar da graça de Deus. Amém. A graça de Deus que você tem na obra perfeita e completa que Jesus fez na cruz do Calvário. Amém. Então, queridos, é um tempo, nós estamos vivendo um tempo que é para se aproximar de Deus. Se aproximar de Deus, porque Deus mesmo, Ele quer mudar a nossa sorte. Amém. Deus vê a tristeza do teu coração, Ele vê o sonho que você tem na sua alma, Ele vê a sede da sua alma, e Ele vendo isso, Ele quer mudar a tua sorte. Amém. Então esses dias, esse tempo, é um tempo de se aproximar de Deus. Se você olhar, querido, a palavra de Deus, todos os homens e mulheres de Deus passaram por tempos difíceis, passaram por exílios, passaram por momentos que sentiam que tinham sido abandonados por Deus, esquecidos por Deus, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém, querido? Então é tempo de nos aproximarmos de Deus com arrependimento, queridos, e buscar Ele de todo o coração, porque Ele quer mudar a nossa sorte, porque a graça de Deus nunca acaba. Amém. Eu tenho certeza que entre nós tem pessoas que estão vivendo tempos assim, tempos de exílio, tempos de deserto, tempos de dificuldade, tempos que você vê coisas se repetindo na tua vida, que não são positivas para você. Meu irmão, minha irmã, é tempo de se aproximar de Deus. Amém. Se você fica na frente da televisão ouvindo tanta desgraça, tanto tiro, tanta morte, tanta coisa, isso entra na tua cabeça e muitas vezes esfria a sua fé. Então é tempo de se aproximar. Eu vou fazer uma oração, queridos, e eu vou dar um trabalho de casa para você, para quem quiser, né? Um trabalho de casa para você nesse período, né? Nós estamos no dia 15, o Natal é daqui a 10 dias, né?
10 dias para o Natal. E Natal fala de nascimento de Jesus, querido. Glória a Deus. Natal fala salvação da humanidade. Tudo mudou, tudo aconteceu. Queria encorajar você. Trabalho de casa, tá, meu irmão? Não é obrigação, não. É sugestão. Durante esses dias, até o Natal, tire uma hora do dia para ficar sozinho. Amém. Tire uma hora do dia para você sair do meio, Amém. ficar sozinho e se aproximar de Deus. Amém. Glória a Deus. Se aproximar de Deus de uma maneira muito simples. Se aproximar de Deus dizendo: Deus, muda a sorte da minha família. Amém. Muda a sorte do meu filho. Glória a Deus. Muda a sorte da minha filha. Muda a sorte da minha saúde. Viu, meu irmão? Você pode começar em você, na tua casa, na tua família, mas você depois pode ir para o coletivo. Amém. Muda a sorte do Zé e da Zilda. Aleluia. Amém. Aleluia. Muda a sorte do Paulo Roberto e da Beth. Amém. Muda a sorte da minha sogra, que vai fazer 87 anos. Está entendendo, querido? Esse é um momento para amaciar o nosso coração. Amém. Né? A gente sair do meio ambiente, ir para um canto. Quem aqui de vez em quando gosta de ficar sozinho? Né? Ir para um canto e se aproximar de Deus. Se aproximar de Deus, querido, com uma oração muito simples. Senhor, muda a minha sorte. Você entende, né, querido? Sorte aqui quer dizer destino, qualidade de vida, um novo tempo, uma nova condição de vida, uma saúde melhor, relacionamentos melhores. Amém? Eu acho que isso não é difícil, querido. Nós podemos começar hoje mesmo, né? Pedindo a Deus: muda a minha sorte, muda a sorte da minha irmã, da minha sobrinha. Você tem família, querido. Sai de si, sai do individual e vai para o coletivo. Essa é a oração que Deus ouve. Quando você, além de pensar em você, você pensa na vida daqueles que estão ao seu redor. Porque nessa hora, querido, você se coloca, se torna um intercessor. Você está fazendo alguma coisa para Deus. Amém? A palavra de Deus diz que a vontade de Deus é que nenhum pereça, mas que todos cheguem à vida eterna. Amém? Eu estou dando isso aí como uma sugestão, né? Sugestão para esse período aí. Temos 10 dias até o Natal. Você fazer esse tipo de oração. E você vai se surpreender com coisas que vão acontecer. Você vai se surpreender e diz: veja o que aconteceu, veja o que está acontecendo, veja que porta que se abriu. Porque Deus, Ele diz: se você me buscar, eu serei achado por você. E mudarei a tua sorte. Amém? Eu queria convidar você a se colocar de pé. Um momento só, eu vou orar. Depois eu tenho a oferta missionária que eu não posso esquecer. Abaixa a sua cabeça, querido. Qual é a situação que você vive hoje? Que é assim como o exílio para aquele povo. Aquele povo estava numa situação que eles
Eles não sabiam como sair daquilo. Quantas vezes isso acontece com a gente, querido? A gente vem no meio de situações, não vejo uma saída, não vejo uma mudança, não vejo uma solução, não vejo recursos. Às vezes você tem uma conta para pagar e você não vê os recursos financeiros para pagar aquela conta. Esse é um momento difícil. Então apresente a Deus aquilo que para você é como um exílio, é como um peixe fora d'água, é como você viveu uma situação que você não sabe como resolver. Eu vou orar por você. Lembre-se, querido, esse é o momento para você se aproximar de Deus e não se afastar de Deus. Pai querido, Pai amado, eu coloco a vida do meu irmão, da minha irmã, nas tuas mãos, Pai. Se o Senhor trouxe essa palavra para ele e para ela, é porque chegou o momento que o Senhor quer mudar a sorte dela. O Senhor quer mudar a sorte dele. Talvez o que ele esteja pedindo seja algo que aos olhos dele é impossível. Mas o Senhor é o Deus dos impossíveis. A tua graça, Pai, não acaba. A tua graça se renova a cada manhã. É por causa da tua graça, da tua misericórdia, que nós hoje estamos vivos, Pai. Estamos de pé. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, hoje nem estaríamos aqui. Mas a tua graça nos assistiu, o teu anjo estava ao nosso lado, nos livrando. Então eu quero colocar nas tuas mãos, Pai, aquilo que para o meu irmão é um exílio. Ele se vê num cativeiro, ele se vê aprisionado, ele se vê sem saber como, por onde eu vou, o que eu faço. Exatamente aquela imagem do peixe que se bate tanto, querendo voltar para o mar, que é o lugar de origem dele. Então, meu Pai, que por pior que sejam as coisas que o meu irmão esteja enfrentando, que ele não se afaste de Ti. Porque a solução não está em se afastar. A solução está em se aproximar de Deus. Abençoa a vida dele, Pai. Dá a ele condições de ver o Senhor mudar a sua sorte. Quem sabe ainda esse ano ele veja alguma coisa mudar na sua vida. E que o teu nome seja honrado, seja glorificado e seja bendito. Nós oramos agradecendo por Jesus, que essa graça foi Jesus quem obteve para nós na cruz do Calvário. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Essa palavra também serve para nós para o Natal, querido. Nesse Natal não se afaste de ninguém. Amém? Se aproxime. Se aproxime do seu porteiro, dá um abraço nele. Se aproxime da sua vizinha. Se aproxime daquele membro da sua família. Se aproxime. Amém? Se aproxime da sua igreja, vindo aos cultos. Amém, querido? Deus é bom? Deus é muito bom. Amém? Essa palavra serviu para alguma coisa? Amém.